Olá, povo querido e abençoado, a paz do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Muito bom dia, estamos começando mais uma leitura diária. Estamos nos preparando para estudar a lição no próximo domingo, a lição de número 9, que tem como tema Gog e Magog, um dia de juízo. E nós estamos na nossa leitura diária. Falamos na segunda-feira sobre o texto de Gênesis 10, 2. Falamos ontem, na terça, o texto de Jeremias 1,14, estamos falando hoje de dois textos citados na nossa lição, Ezequiel 27,13 e Ezequiel 38 e o versículo 2. Antes de fazer a leitura, quero te agradecer pela companhia, louvar a Deus pela sua vida e dizer que eu estou feliz em contribuir um pouquinho e agregar esse conhecimento para o estudo da lição da escola dominical. Isso é uma bênção de Deus, isso é uma dádiva de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos à leitura desse texto, e é um texto muito interessante. Está escrito assim, Ezequiel 27,13. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores, com escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Ezequiel 38,2 está escrito assim, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Falamos aqui que Meseque e Tubal são descendentes de Jafé. Falamos aqui também que Gog trata-se de uma liderança que surgirá naquele tempo em que a profecia de Ezequiel foi citada para o fim dos dias, fim dos anos, para um período específico. E falamos também que Magog trata-se de uma região. Por se tratar de uma região, de novo eu quero trazer um mapa e mostrar para vocês onde esses filhos de Jafé, os descendentes de Jafé, aquelas 14 famílias que saíram de Jafé, onde eles habitaram? Eles habitaram a leste e a oeste do continente europeu. O versículo 5 de Gênesis 10 traz uma informação preciosa e ele fala que essas tribos elas foram repartidas pelas ilhas daquele continente daquela época. E é muito importante essa informação, a gente trazer isso à tona, a esse contexto em que foi escrito as profecias de Ezequiel e também a menção desses dois nomes desde Gênesis capítulo 10, versículos 2 e o versículo 5. É muito legal a gente trazer esse conhecimento. Agora eu quero falar para você o contexto em que apareceu novamente em Ezequiel 27 e também Ezequiel 32, o contexto desses dois nomes aqui, Tubal e Meseque, os descendentes de Jafé. Eles habitaram essas regiões que eu já citei aqui, né? Essas tribos que estavam ao norte de Israel, esses países que estão ao norte de Israel. Tanto é que a leitura de ontem fala que o mal vem do norte, exatamente Jeremias 1,14, considerando que essas nações confederadas a Gog farão guerra a Israel no período em que Ezequiel chama dessa guerra de Gog e Magog. É importante a gente falar sobre isso, irmãos, porque está havendo uma confusão dentro desses dois termos aí, dentro da nossa lição. E eu quero esclarecer bem rapidinho aqui. Gog e Magog de Ezequiel e Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20 é a mesma conotação, trata-se de uma guerra. Só que os períodos, tanto de Ezequiel quanto de Apocalipse, em que João viu nas revelações de Cristo, quando ele estava na ilha de Patmos, trata-se de dois períodos distintos pela palavra de Deus. Como nós observamos isso? Pelo escrito literário, pelo contexto literário e profético do profeta Ezequiel e também as profecias das revelações em Apocalipse capítulo 20. No contexto de Ezequiel, essas nações farão uma guerra contra Israel no período em que o anticristo irá se manifestar e fará um acordo com Israel. Então essas nações do norte, onde os filhos de Jafé habitaram, né, e outros povos também, como a Babilônia, Síria, a Assíria, não é? Hoje conhecido como a Turquia, né, a parte lá de cima do leste, e também a parte da Ucrânia, a Rússia. Há uma confusão muito grande, especulação nesse ponto aí, que não é o nosso caso agora, que nós não vamos tratar sobre isso, mas eu estou falando desses nomes aí de Tubal e Meseque, onde eles habitaram nessas terras longínquas aí. Então, essas nações confederadas a Gog, essa região confederadas a essa liderança que surgirá naquele tempo, farão guerra à nação de Israel, e Deus os abaterá. Repito,
que o foco da lição de domingo, do próximo domingo, não é mostrar o governante que se levantará na época, nem mostrar as regiões. O foco é o cuidado de Deus, o poder de Deus e, vamos dizer assim, a guarnição de Deus sobre a nação de Israel. Esse é o foco. Mas eu quero concluir essa meditação de hoje trazendo também o contexto do capítulo 27 de Ezequiel. Ezequiel traz uma profecia aqui contra Tiro. Tiro estava a leste de Israel, se não me engano, isso mesmo, a leste de Israel, aproximadamente 600 quilômetros. Essa região de Tiro foi uma região muito imponente, as regiões ali da Fenícia, tá? A Sidom também, que está um pouquinho acima. Essa região de Tiro, ela foi uma região muito importante porque ela foi uma região mercantil, uma região portuária. Então, sobre essa região de Tiro, Deus usou Ezequiel para lançar uma profecia. E esses povos de Tiro, no capítulo 28 de Ezequiel, ele é comparado, o rei de Tiro é comparado à imponência, à astúcia, ao orgulho do próprio Satanás. Então, essas nações também farão guerra à nação de Israel naquele tempo que Ezequiel chama de Gog e Magog. Eu quis trazer esse contexto geográfico só para enriquecer o comentário e o conteúdo da nossa EBD. Fique atento às notificações, fique atento aí às postagens do nosso canal, que nós estamos estudando e trazendo conteúdo muito robusto dentro do comentário bíblico da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, Deus te guarde e voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e um forte abraço e até amanhã.